Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Aprendi cedo que papel não mente, papel registra, papel guarda, papel diz em voz alta o que as pessoas não têm coragem de dizer olho no olho. O testamento de Antônio foi lido numa tarde de quinta-feira, no escritório do Dr. Regis Fonseca, que ficava no centro de Itaberaí, e cheirava a mofo e a couro velho. Eu estava sentada na cadeira mais dura que já conheci, com o vestido preto que usava havia 11 dias seguidos, os 2 meninos do meu lado. Rodrigo, 15 anos, e o caçula Mateus, 11, segurando as mãos dos dois como se fosse possível proteger alguém de uma leitura. A família do Antônio estava toda lá. Digo família porque é o nome que se dá, mas naquele escritório estavam sentadas pessoas que durante 19 anos mal me olharam nos olhos. O cunhado Nerval, que sempre achou que Antônio tinha se rebaixado ao me casar. A cunhada Dilma, que na festa do meu casamento disse para uma prima, em voz alta o suficiente para eu ouvir, que Antônio ia se arrepender de ter escolhido uma mulher sem berço. Os sobrinhos, os agregados, gente que aparece quando há divisão, como o urubu que sente o cheiro de longe. O Dr. Regis começou a ler com aquela voz de quem recita a oração, monótona, sem pausa, como se as palavras não tivessem peso nenhum sobre a vida das pessoas que estavam escutando. A fazenda principal, 280 alqueires, ficou para o irmão Nerval. O gado para os sobrinhos, dividido em partes iguais conforme lista anexa. As máquinas agrícolas para o cunhado Dirceu. A casa da cidade, em nome de Dilma. O saldo em conta corrente, para cobrir os custos do inventário e o que sobrasse para ser rateado entre os herdeiros de primeiro grau, excluída a cônjuge por já ter recebido sua parte na forma de imóvel. Eu ouvi essa última frase e não entendi de imediato. Fiquei esperando. Achei que tinha perdido alguma coisa, que o Dr. Regis tinha pulado um parágrafo, que havia uma segunda página com meu nome escrito em letra maior. Mas ele continuou. A cônjuge sobrevivente, Dolores Aparecida, receberá a residência localizada nos fundos da propriedade rural, conhecida entre os moradores como a Casa Velha. Houve um silêncio de 2 segundos. Depois, alguém perto da janela soltou um som. Não era bem um riso. Era aquele som contido que as pessoas fazem quando estão segurando o riso, quando o riso seria inconveniente demais, mas o corpo não consegue guardar tudo. Eu não me virei para ver quem era. Sabia o que era a Casa Velha. Todo mundo em Itaberaí sabia. Era uma construção nos fundos da propriedade, longe da estrada, atrás de um brejo que inchava no inverno. Havia mais de 15 anos que ninguém morava lá. Antônio mesmo, quando passávamos perto dela no jipe, virava o rosto como se o lugar fosse embaraçoso demais para merecer atenção. Aquilo ali vai cair sozinho um dia, ele disse uma vez. Não vale nem a planta de demolição.
Era o único lugar da fazenda que ninguém queria, e era o que tinham me deixado. Rodrigo apertou minha mão. Não disse nada. Com 15 anos já tinha aprendido o que eu levei décadas para entender, que tem hora que não existe palavra certa e o silêncio é o único gesto honesto que resta. Mateus olhava para o chão. Ainda não entendia bem o que estava acontecendo, mas entendia o suficiente para ficar quieto. O Dr. Regis dobrou o papel e perguntou se havia alguma pergunta. Ninguém me olhou. Levantei, peguei cada um dos meninos por um braço e saí. Na calçada, o sol de 3 horas da tarde caía direto na cabeça como uma penitência. Mateus perguntou se a gente ia comer alguma coisa. Disse que sim. Entramos num bar na esquina e pedi 2 refrigerantes e um copo d'água. Não comi. Ficava olhando para o copo sem ver nada, o pensamento escorregando de um lado para o outro sem conseguir pousar em lugar nenhum. Não chorei ali. Já tinha aprendido isso. Minha mãe me ensinou antes de me ensinar qualquer outra coisa. A gente pode chorar depois, Dolores, mas primeiro a gente continua andando. Ela dizia isso e eu nunca soube se era força ou se era só o jeito que ela tinha de não afundar. Com o tempo, deixei de tentar entender a diferença. Naquela tarde, continuei andando. De noite, depois que os meninos dormiram, sentei na beira da cama e fiz as contas no papel. O pouco dinheiro que tinha na caderneta dava para uns 3 meses se eu segurasse os gastos. Não tinha parente próximo que pudesse nos receber por mais do que uma semana sem que isso virasse um peso que todos sentiriam. Não tinha emprego garantido, não tinha para onde ir, que não fosse um favor que eu teria que pagar com gratidão o resto da vida. Tinha uma casa que ninguém queria. No dia seguinte, de manhã cedo, fui ver o lugar. Rodrigo veio junto sem eu pedir. Mateus também, arrastando os pés e bocejando, mas veio. Deixamos o carro na beira da estrada de terra e entramos pelo pasto a pé, porque o caminho estava tomado de capim alto, com moitas de mata-pasto crescendo no meio, como se a vegetação estivesse de propósito, tentando apagar qualquer sinal de que ali já houve passagem humana. A casa apareceu devagar, atrás de um ipê que não estava na memória que eu tinha do lugar. Era pior do que eu lembrava. Telhado com 3 buracos visíveis já da entrada. Uma das paredes laterais, com uma rachadura que descia do beiral até quase o chão, larga o suficiente para passar a mão. As janelas sem vidro, abertas para o vento e para os pássaros que tinham feito ninho no vão da cumeeira. O assoalho de madeira da varanda completamente podre numa extremidade. As tábuas dobradas para baixo como costelas quebradas. Rodrigo ficou parado na frente olhando tudo aquilo por um tempo longo. Depois virou para mim com cuidado, como se a pergunta pudesse me machucar. Mãe, dá para morar aqui? Eu olhei para a rachadura, para o telhado,
para o ipê que cresceu sozinho enquanto tudo ao redor esquecia de existir. Respirei fundo. Dá, eu disse. Se a gente trabalhar, dá. Não disse porque acreditava completamente. Disse porque era a única coisa que havia para dizer. Às vezes, a diferença entre essas duas coisas não importa tanto quanto parece. Nos primeiros dias, a casa tentou nos expulsar. Não de um jeito dramático. Não desabou nada em cima de ninguém. Não houve cobra no quarto, nem onça no quintal. Foi de um jeito mais miúdo, mais insistente. O tipo de resistência que o abandono faz quando alguém chega querendo desfazê-lo. A porta dos fundos não fechava porque o batente tinha empenado com os anos de chuva e sol sem ninguém para cuidar. A torneira da cozinha gotejava um fio de água cor de ferrugem nas primeiras horas, até que a encanação lembrasse para que servia. O forro do quarto menor tinha uma mancha escura no canto que a gente descobriu no primeiro dia de chuva, que não era só mancha. Era o lugar exato onde o telhado ainda deixava entrar água, apesar do remendo de lata que Rodrigo tinha feito na semana anterior. Eu aprendi a não olhar para tudo de uma vez. Quando você olha para tudo de uma vez, o peso quebra. Aprendi isso antes, em outras casas, em outras vidas que pareciam impossíveis no começo. Então, eu escolhia um problema por dia. Um canto por semana, um buraco de cada vez. Na primeira semana, o capim. Rodrigo e eu passamos 3 dias inteiros com foice e enxada, abrindo o terreno ao redor da casa. Mateus ajudava no que podia. Ajuntava o mato cortado, queimava nas extremidades onde o vento não corria risco, carregava água na lata de 20 litros que a gente enchia no córrego antes de descobrir que o poço artesiano nos fundos ainda tinha água boa. Só precisava de uma bomba que funcionasse. No quarto dia, a terra apareceu. É isso que acontece quando você tira o mato. A terra aparece embaixo, escura, úmida, com aquele cheiro que só o cerrado tem depois da limpeza. Um cheiro de coisas vivas que estavam ali esperando há muito tempo, sem que ninguém precisasse delas. Eu parei no meio do terreno com a enxada no ombro e olhei para aquilo e senti alguma coisa que não consegui nomear direito na hora. Semanas depois entendi que era reconhecimento. A terra me reconhecendo. Ou eu reconhecendo a terra. Não sei bem qual dos dois. A vizinha mais próxima se chamava Zeferina. Moravam a uns 3 quilômetros pela estrada de barro, uma mulher de uns 70 anos que apareceu no terceiro dia com uma cesta coberta por um pano de prato bordado e uma expressão no rosto que não era bem pena nem bem curiosidade. Era alguma coisa no meio que eu decidi aceitar como boa vontade e não me esforcei para analisar mais do que isso. Ela trouxe broa de milho, toucinho defumado e um embrulho de sementes. De horta, ela disse, como se precisasse explicar. Couve, quiabo, jiló e almeirão. A terra aqui no fundão sempre foi boa, só ficou esquecida. Aceitei sem fazer cerimônia. Ofereci café, que na época era o único mantimento que eu tinha em quantidade suficiente para não me envergonhar ao oferecer. Sentamos na varanda, que ainda tinha tábuas podres numa extremidade, e Zeferina tomou o café sem comentar sobre as tábuas, o que me pareceu um ato de delicadeza maior do que ela provavelmente sabia.
Ela não perguntou sobre o testamento, não perguntou sobre Antônio, não perguntou sobre o que eu estava fazendo ali ou o que eu pretendia. Essas perguntas ficaram do lado de fora, junto com o capim, e eu fui grata por isso de um jeito que não consegui expressar e não tentei. Só perguntou antes de ir embora: "A senhora sabe plantar?" "Aprendo", eu disse. Ela assentiu como se isso fosse suficiente e foi embora com a cesta vazia e o pano de prato dobrado debaixo do braço. No dia seguinte, comecei a horta. Não vou dizer que foi fácil. Minhas mãos não estavam acostumadas com enxada de canto, que é diferente da enxada que a gente usa para capinar. Mais estreita, mais funda, exige um jeito de virar o pulso que eu fui aprender na raça, errando o sulco, aprofundando onde não precisava, deixando raso onde a semente precisava de apoio. Rodrigo me observava sem corrigir, o que era o jeito que ele tinha de me respeitar. E eu aprecia isso mais do que teria sabido dizer em voz alta. A horta ficou torta, mas ficou. 3 semanas depois, os primeiros brotos de couve apareceram, miúdos, verdes, teimosos, crescendo no terreno que pouco antes estava coberto de mata-pasto, como se dissessem que a terra estava pronta havia muito mais tempo do que a gente. Mateus foi o primeiro a ver. Veio correndo me chamar com uma urgência que me fez pensar que tinha acontecido alguma coisa errada. E quando cheguei e vi o que era, tive que virar o rosto por um instante, porque não queria que ele visse a expressão que apareceu no meu rosto sem pedir licença. Não era bem alegria, era outra coisa mais funda, mais quieta, que alegria é um nome pequeno demais para cobrir. "Nasceu, mãe", ele disse agachado na beira do canteiro com os joelhos sujos de terra. "Nasceu", eu confirmei. Foi o dia em que comecei a acreditar que dava. Não tudo de uma vez. Não de um jeito que eu pudesse apontar e dizer foi aqui que virei. Foi só aquele broto verde num canteiro torto, num terreno que ninguém queria. E dentro de mim, alguma coisa que estava fechada há semanas abriu uma fresta pequena e deixou entrar um pouco de ar. À noite, quando os meninos estavam dormindo, sentei no chão da cozinha com as costas na parede e fiquei olhando para o assoalho de madeira velha. Algumas tábuas tinham espaço entre elas. O tipo de espaço que aparece quando a madeira trabalha durante anos sem manutenção, contraindo e dilatando com o clima até que as juntas cedem. Eu batia o calcanhar no chão de vez em quando, sem motivo, só pelo hábito de ouvir o som da madeira. Madeira velha faz barulho de madeira velha. Um som abafado, cansado, que ecoa um pouco mais do que deveria em alguns pontos. E em outros, soa chapado, sem ressonância, como se não houvesse nada de interessante embaixo. Mas havia um trecho, perto da parede dos fundos, onde o som era diferente. Eu bati o calcanhar ali 3 vezes. Depois me abaixei e bati com o nó dos dedos. O som que voltou era oco.
Fiquei ali parada um tempo que não soube medir. De joelhos no assoalho da cozinha, com o nó dos dedos ainda encostado na madeira, escutando o silêncio que veio depois do som oco, como se o silêncio fosse uma resposta. A casa estava quieta. Lá fora, o cerrado fazia aquele barulho de cerrado à noite. O cri-cri dos grilos, o vento passando raso pela relva, de vez em quando o pio de uma coruja que morava em algum lugar no ipê. Sons que eu já tinha começado a reconhecer, o que significa que já estava ficando, que o lugar já estava entrando em mim de um jeito que eu não havia percebido enquanto acontecia. Bati de novo. Oco. Passei a palma da mão devagar pelo assoalho naquela direção, sentindo as tábuas. Eram de peroba, grossas, escurecidas pelo tempo e pela gordura de décadas de cozinha. A maioria estava junta, encaixada firme, com aquela teimosia que a madeira boa tem mesmo quando envelhece. Mas havia duas tábuas, lado a lado, perto da parede dos fundos, onde o encaixe estava diferente. Não era falta de manutenção, não era o trabalho normal do tempo abrindo as juntas, era uma separação intencional. Discreta, bem feita, do tipo que você só nota se estiver com a mão no chão e a cabeça quieta. Levantei e fui buscar a faca de cozinha. A maior que eu tinha, cabo de osso, lâmina larga, que tinha sido da minha mãe e que eu carregava de mudança em mudança como se fosse documento. Voltei e ajoelhei no mesmo lugar. Enfiei a lâmina na junta entre as duas tábuas com cuidado, não com força, porque força quebra, e eu não queria quebrar nada antes de entender o que era. A tábua cedeu, não de uma vez. Primeiro uma extremidade levantou 1 milímetro, 2, o suficiente para eu mudar o ângulo da faca e fazer a alavanca. Depois a tábua inteira veio devagar, com um som surdo e seco, e um cheiro subiu junto com ela. Um cheiro de terra fechada, de madeira protegida do ar, de coisa guardada há muito tempo num lugar onde o tempo passa diferente. Embaixo havia um vão escavado no chão de terra batida, fundo suficiente para caber o braço, largo o suficiente para caber algo com volume. E dentro do vão havia uma arca. Não era grande. Do tamanho de um baú de viagem antigo, daqueles que as pessoas usavam antes das malas existirem do jeito que existem hoje. Madeira escura, talvez cedro, reforçada nas quinas por tiras de metal que tinham enferrujado por fora, mas mantido a estrutura. Havia um cadeado de ferro que eu toquei com 2 dedos e que soltou na hora, não porque estava aberto, mas porque o ferrugem tinha comido a haste por dentro e o cadeado não passava de aparência há quem sabe quantos anos. Chamei meus filhos. Não queria abrir sozinha. Não sei explicar esse pensamento direito. Não era medo, não era superstição.
Era só um entendimento de que aquele momento, qualquer que fosse ele, não deveria ser carregado por uma pessoa só. Rodrigo acordou na hora, que era o jeito dele, sempre pronto. Mateus demorou um pouco, apareceu descalço e com o cabelo no rosto, mas quando viu a expressão que eu devia ter no rosto, acordou de vez sem precisar de explicação. Os três ficamos de joelhos em volta do buraco no chão da cozinha. "Puxa aqui", eu disse, e apontei para as alças de couro dos lados da arca. A arca estava pesada. Pesada de um jeito que não era só o peso da madeira. Havia algo sólido dentro, com volume e densidade, que se movia pouco quando inclinávamos e fazia um som abafado, como de coisas embrulhadas com cuidado. Arrastamos para fora do vão aos trancos, os três juntos, Mateus com as duas mãos numa alça só, Rodrigo segurando a base, eu puxando pelo outro lado. Quando ficou no meio da cozinha, debaixo da luz do lampião, eu parei e só olhei por um instante. A madeira tinha uma gravação no tampo, não era decoração, era um nome, letras miúdas, feitas com ferramenta manual, o tipo de trabalho que exige paciência e intenção. O nome que estava gravado não era o meu, não era o de Antônio. Era um nome que eu nunca tinha ouvido, Evaristo Meireles. Levei alguns segundos para entender. Meireles era o sobrenome do meu pai, que havia morrido quando eu tinha 16 anos e que tinha nascido nessa região, num município que fica a 40 quilômetros daqui. Nunca tinha conectado esse fato a esse lugar porque nunca havia motivo para conectar. Era só um terreno que Antônio comprou em leilão anos antes de me conhecer, num município que ele mal visitava, uma propriedade nos fundos que ele nunca valorizou o suficiente para nem reformar. Mas Evaristo era o nome do meu avô. Um homem que morreu antes de eu nascer, que eu conheci só por fotografia e por fragmentos de histórias que minha mãe contava às vezes, quando o dia estava quieto e ela estava de bem com a memória. Um homem que tinha vivido nessa região, que tinha trabalhado terra por aqui. Eu fiquei olhando para as letras gravadas no tampo da arca, sem conseguir formular pensamento completo nenhum. As ideias vinham pela metade e iam embora antes de chegar a algum lugar. "Mãe", Rodrigo disse baixinho, "abre." Abri. A tampa estava travada mais pelo peso do que por qualquer fechamento. Os gonzos tinham enferrujado na posição fechada e precisamos forçar os dois ao mesmo tempo, eu e Rodrigo, enquanto Mateus segurava a arca pelo lado para não deixar escorregar. A tampa veio com um estalido seco, aquele barulho de coisa que não abria há décadas abrindo de uma vez. O cheiro que saiu era de couro seco e papel velho. Dentro da arca havia 3 coisas.
A primeira era um saco de veludo escuro amarrado com cordão que pesava na mão de um jeito que eu conheci antes mesmo de abrir. Abri assim mesmo. Dentro havia moedas antigas, não uma nem duas, mas muitas, acumuladas como grão em celeiro, algumas douradas, outras prateadas, com efígies e datas que eu não sabia ler naquele momento, mas que Rodrigo pegou uma por uma depois, examinando com a lanterna do celular e dizendo os anos em voz baixa, como se fosse oração. A segunda era um maço de dinheiro. Cédulas antigas, algumas fora de circulação há décadas, outras mais recentes, embrulhadas em papel pardo e amarradas com barbante. Não eram poucas. Não era fortuna de novela. Era o tipo de dinheiro que uma pessoa vai guardando ao longo de uma vida inteira, pouco a pouco, com a disciplina de quem desconfia dos bancos e confia mais no chão da própria casa. A terceira coisa fez as minhas mãos pararem. Era um envelope de couro, costurado nas bordas, com o fecho amarrado com tira de couro dobrada em laço. E na frente do envelope, escrito à mão com tinta, que o tempo tinha desbotado, mas não apagado, estava o meu nome. Não o nome completo. Não Dolores Aparecida. Só Dolores. A letra era de homem. Uma caligrafia de quem aprendeu a escrever com muito esforço e nunca esqueceu o peso desse esforço. Cada letra firme, cada palavra com espaço certo, sem floreio nenhum, mas com uma dignidade que saltava do papel, como se a pessoa que tinha escrito soubesse que estava escrevendo para o futuro. Era a letra de Antônio. Eu reconheceria aquela letra em qualquer lugar. Tinha visto ela por 19 anos, nas listas de compra que ele deixava na mesa da cozinha, nos bilhetes curtos que ele às vezes me deixava quando saía antes de eu acordar, no verso das fotografias que ele tirava e guardava em caixas. Uma letra que aprendi a conhecer como aprendo qualquer coisa que pertence a alguém que se ama, sem perceber aos poucos, até que de repente você sabe de cor. Rodrigo e Mateus olhavam para mim. Não disse nada. Peguei o envelope com os 2 dedos, me levantei, saí da cozinha e fui para a varanda. Precisava de ar, precisava ler sozinha. O cerrado estava escuro e cheio de som. A lua tinha sumido atrás de uma nuvem, mas as estrelas estavam todas. Aquela quantidade de estrelas que a cidade apaga e que você só vê de volta quando vai morar longe o suficiente do asfalto. Sentei no banco de tora que Rodrigo tinha feito com os primeiros cortes de madeira. Encostei as costas na parede da casa e desamarrei o laço de couro com cuidado. Dentro do envelope havia uma carta. 2 páginas. Frente e verso da primeira. Metade da segunda. Li uma vez sem parar, só para receber. Depois voltei ao começo e li de novo, devagar, palavra por palavra.
Dolores, se você está lendo isso, é porque fizeram exatamente o que eu sabia que fariam. Eu conhecia minha família. Conhecia o Nerval, conhecia a Dilma, pessoas que passam a vida inteira calculando o que é deles e o que pode ser deles um dia. Eu deixei você com essa casa porque era o único jeito de te deixar com o que importa sem que eles descobrissem antes da hora. Esse terreno pertenceu ao seu avô Evaristo. Ele vendeu para minha família quando estava doente e precisava de dinheiro para o tratamento. Vendeu por menos do que valia, porque estava com pressa e porque meu pai se aproveitou disso, coisa que eu soube depois e que envergonhou mais do que posso dizer aqui. Quando comprei esse lugar do meu pai, comprei com intenção de devolver para você de alguma forma. Não sabia como na época. Fui entendendo com o tempo. A arca era do Evaristo. Meu pai guardou e nunca falou de onde tinha vindo. Eu encontrei quando reformei o rancho nos fundos, há uns 15 anos, e entendi o que era. Não mexi em nada. Só coloquei debaixo do chão da casa velha, que eu sabia que ninguém ia querer, e escrevi seu nome no envelope. Dentro da arca tem documentos. Escrituras de uma parte do terreno que meu pai nunca registrou no nome dele. Ficou nos papéis do Evaristo, que são seus por direito de sangue. Tem também o levantamento que eu mandei fazer em segredo, mostrando que o Nerval desviou dinheiro da sociedade que tínhamos durante anos. Não é pouco, é o suficiente para um advogado trabalhar. Eu não consegui resolver isso em vida. Faltou coragem ou faltou tempo, não sei mais distinguir entre as duas coisas. Mas deixei tudo organizado para você conseguir. Confiei que você ia encontrar. Você sempre encontra o que precisa quando não tem mais nada. Antônio, dobrei a carta. Fiquei olhando para o cerrado por um tempo que não soube medir. Não chorei ali. O choro viria depois, na cama, de madrugada, com a cara no travesseiro para não acordar os meninos. Aquele tipo de choro que não é só de tristeza, é de tudo ao mesmo tempo, de raiva e de gratidão e de saudade e de alguma coisa sem nome que fica no fundo quando as outras emoções já foram embora. Mas ali na varanda, naquele momento, só fiquei quieta com o papel dobrado na mão e o nome do meu avô gravado na memória, como se eu o tivesse conhecido. Depois de um tempo, Rodrigo apareceu na porta. Ficou parado, sem entrar, sem perguntar. "Tá bem, mãe?" "Tô", eu disse. Não era mentira. Era a resposta mais verdadeira que eu tinha. Não fui no dia seguinte, nem no dia depois. Fiquei uma semana com os documentos dentro da arca, a arca no quarto, a porta do quarto fechada, como se eu precisasse de tempo para acostumar com o peso antes de carregar. É uma coisa que aprendi com os anos, que certas decisões pedem um amadurecimento que não tem prazo certo e que sair antes da hora é tão ruim quanto não sair nunca.
Às vezes parece covardia. Às vezes é só sabedoria que ainda não encontrou o nome certo. Rodrigo não perguntou sobre a carta. Mateus não sabia direito o que tinha acontecido e eu deixei assim por enquanto. Ele tinha 11 anos e o bastante para carregar, não precisava do peso dos documentos ainda. Naquela semana, continuei a rotina que a casa tinha me dado. Acordava antes do sol, enchia o balde no poço, regava a horta, consertava o que havia para consertar naquele dia. Uma tábua, um cano, um fecho de janela, cozinhava com o que havia. À tarde sentava na varanda e ficava olhando para o ipê como se ele fosse me dizer alguma coisa, mas o ipê ficava quieto, que é o que as árvores velhas fazem quando já viram de tudo e aprenderam que o silêncio é mais honesto que o conselho. No 8º dia, abri a arca de novo. Tirei os documentos e coloquei em cima da mesa da cozinha. Organizei por tipos sem saber bem o que estava fazendo. Escrituras de um lado, papéis manuscritos de outro, um caderno de capa preta que eu ainda não tinha aberto porque a caligrafia na capa dizia contas, Sociedade Carvalho e Irmão, e eu precisava estar pronta para ler isso. Abri o caderno. Eram registros de transações. Datas, valores, nomes de compradores e vendedores, notas de margem escritas com a letra do Antônio. Menores, mais rápidas que as da carta, a letra de quem escreve para si mesmo e não para mais ninguém. Levei 2 horas para entender o que estava vendo e, quando entendi, fiquei sentada olhando para o caderno com aquela sensação de quando você descobre que sabia de uma coisa, mas não sabia que sabia. O Nerval tinha desviado dinheiro da sociedade por pelo menos 8 anos. Não de uma vez, não de um jeito que saltasse aos olhos. Era o tipo de desvio que as pessoas inteligentes fazem, por partes, com justificativa para cada parte, distribuído entre pequenas operações que isoladas não pareciam nada, mas juntas somavam um número que Antônio tinha calculado no verso da última página e circulado com caneta. O número era grande. Dobrei o caderno, coloquei dentro de um saco plástico junto com as escrituras mais importantes e as notas que achei mais relevantes. E na manhã seguinte, disse para Rodrigo que ia até a cidade. Sozinha? Ele perguntou. Sozinha. Ele assentiu. Já sabia que certas coisas eu precisava fazer do meu jeito, no meu tempo. Peguei o ônibus às 7 da manhã porque o carro estava com o tanque quase vazio e eu não queria chegar em lugar nenhum tendo gasto o que não podia gastar ainda. No ônibus, sentei do lado da janela e fiquei olhando o cerrado passar. Aquela paisagem que a maioria das pessoas acha monótona e que eu acho honesta. O cerrado não finge que é mais do que é. Mostra as raízes, mostra a casca rachada, mostra a poeira no tempo seco. Não tem luxo no cerrado, tem resistência. O escritório que escolhi não era o do Dr. Regis. Nunca mais ia entrar naquele escritório enquanto vivesse.
Escolhi por indicação da Zeferina, que tinha me dado o nome com a mesma economia de palavras com que ela fazia tudo. Tem um doutor novo na cidade. Escuta antes de falar, que já é mais do que a maioria. O nome era Saulo Drummond. 40 e poucos anos. Escritório pequeno numa rua lateral, sem secretária visível, sem aquela decoração de jacarandá envernizado que alguns advogados usam para parecerem mais caros do que cobram. A placa na porta era discreta. A sala tinha 2 cadeiras para cliente, uma estante de livros com as lombadas gastas de uso e uma janela que dava para um quintal com bananeira. Gostei da bananeira. Entrei, apresentei meu nome, disse que precisava de uma consulta e que não sabia ao certo quanto tempo ia tomar porque o assunto era complicado. Ele disse que tudo bem, que tinha amanhã. Sentei, coloquei o saco plástico em cima da mesa e comecei a contar. Não contei tudo de uma vez. Não sou de contar tudo de uma vez. Nunca fui. E com os anos aprendi que isso não é defeito, é um tipo de cautela que me protegeu mais do que uma vez de confiar antes de entender em quem estava confiando. Contei o testamento, contei a casa, contei a arca e o que havia dentro. Quando cheguei na carta do Antônio, ele já tinha parado de anotar e estava só escutando com aquela expressão de advogado que aprendeu a não demonstrar o que está pensando, mas que às vezes demonstra a si mesmo. Empurrei o saco plástico na direção dele. Pode ver. Ele abriu devagar. Pegou cada documento com os 2 dedos, como quem manuseia coisa que pode ser frágil, que era exatamente o que era. Leu em silêncio. Às vezes voltava uma página, comparava 2 coisas, franzia a testa por um instante e depois desfazia o franzido como se não quisesse que eu visse o que estava pensando. Demorou 40 minutos para ler tudo que eu tinha trazido. Quando terminou, juntou os papéis com cuidado, organizou em cima da mesa e ficou olhando para eles por um tempo antes de me olhar. A senhora sabe o que tem aqui? Ele perguntou. Tenho uma ideia, eu disse. Tem escritura de posse de terra em nome de Evaristo Meireles, datada de 1956, que nunca foi transferida formalmente para o nome dos compradores subsequentes, o que significa que, juridicamente, essa posse pode ser arguida como irregular em toda a cadeia depois dele. Tem um caderno com registros de desvio que, se forem corroborados por perícia contábil e pela qualidade do que está aqui, eu apostaria que são, configuram apropriação indébita qualificada. E tem, ele pausou, olhando para um envelope menor que eu tinha esquecido no fundo do saco e que ele tinha aberto por último. Tem um documento de reconhecimento de dívida assinado pelo Nerval Carvalho em favor da sociedade, com data de 12 anos atrás, que nunca foi quitado e que nunca apareceu no inventário. Fiz silêncio.
Isso não apareceu no inventário. Ele repetiu mais devagar, como se estivesse ainda processando enquanto falava. Porque o advogado que conduziu o inventário era o Dr. Regis Fonseca. Eu olhei para ele. Ele me olhou de volta. O Dr. Regis Fonseca, eu disse, é cunhado do Nerval. Eu sei quem é o Dr. Regis, ele disse. E pela primeira vez desde que eu tinha entrado, havia alguma coisa no tom da voz dele que não era mais só profissional. Era uma coisa mais pessoal, mais velha. O tipo de coisa que aparece na voz de uma pessoa quando um nome evoca uma história que ela conhece e que não gosta. Não perguntei. Não era da minha conta e naquele momento não era relevante. Quanto tempo leva, eu perguntei, para isso ir para frente? Ele se recostou na cadeira, olhou para o teto por um instante como quem está calculando. Depende. Se eles contestarem que vão, pode levar 2 anos. Se a perícia contábil confirmar o que esse caderno está sugerindo, a posição deles fica difícil de sustentar. A escritura do Evaristo é a peça mais forte. Essa eu não esperava. Essa muda bastante o peso da coisa. Não tenho dinheiro para pagar advogado por 2 anos. Ele ficou quieto um momento. Eu trabalho por êxito, ele disse. Já trabalhei antes assim em casos que valiam a pena. Esse vale. Eu olhei para ele. Não era ingenuidade. Sabia que advogado que trabalha por êxito tem interesse na vitória porque o interesse dele é o mesmo que o meu. Mas também não é o tipo de oferecimento que um homem faz quando está achando que vai perder. Por que esse vale? Eu perguntei. Ele pegou o documento de reconhecimento de dívida do Nerval e colocou na minha frente. Porque o Dr. Regis conduziu um inventário omitindo esse documento que estava sob a guarda do espólio. Isso não é só irregularidade civil. Isso é crime, e o Nerval assinou isso com testemunhas. Dobrei as mãos no colo. Então, vamos em frente, eu disse. Não disse com raiva. Não disse com aquela voz dramática de quem está declarando guerra. Disse como se estivesse dizendo, então vamos capinar o lote amanhã cedo, ou então vamos tapar esse buraco no telhado antes da chuva. Era o mesmo tom, era a mesma disposição. Saulo Drummond me olhou por um segundo com uma expressão que não era pena nem admiração. Era só atenção. O tipo de atenção que as pessoas dão quando estão vendo alguma coisa que não esperavam ver. Depois abriu a gaveta, tirou um contrato, colocou na minha frente e disse: pode ler com calma, não precisa assinar hoje. Li ali mesmo, levei meu tempo. Quando terminei, assinei. Saí do escritório com o saco plástico mais leve. Os documentos tinham ficado com ele, protocolados, fotografados, registrados num sistema que eu não entendia, mas que ele me explicou com paciência. Caminhou até a porta comigo e disse que me ligaria assim que tivesse alguma movimentação. Na calçada, o sol já estava alto. Fui até o mercadinho da Rua de Baixo, comprei farinha, feijão, sal
e 2 mudas de tomate que havia numa bandeja na entrada. Gastei o que tinha calculado que podia gastar. No ônibus de volta, as mudas de tomate no colo, eu pensava no nome do meu avô gravado na madeira. Num homem que morreu antes de eu nascer e que nunca soube que ia me deixar alguma coisa. Num marido que guardou segredo por anos e que confiou que eu encontraria o que precisava quando não tivesse mais nada. Olhei pela janela do ônibus. O cerrado estava seco naquela época do ano. Aquela secura de agosto que deixa tudo cor de palha, que faz a poeira vermelha subir com qualquer vento, que parece que a paisagem inteira está esperando alguma coisa. Mas eu já sabia, depois de alguns meses morando naquele terreno, que a seca do cerrado é enganosa. Embaixo da terra seca, as raízes estão trabalhando, guardando, esperando a hora certa para subir. Os meses que se seguiram não foram de vitória. Preciso dizer isso porque seria fácil e desonesto pular da assinatura do contrato para o resultado como se o meio fosse só uma formalidade. Como se a vida tivesse a decência de ir direto do problema para a solução, sem fazer a pessoa parar em tudo que existe entre os dois. A vida não tem essa decência. Nunca teve comigo, pelo menos. O que veio depois foi espera, e a espera tem um peso próprio que é diferente de qualquer outro peso. É um peso que não fica parado. Vai e volta, some de dia quando tem trabalho para fazer e aparece de madrugada quando o trabalho acabou e o silêncio da casa deixa os pensamentos andarem sem direção. Eu aprendi a ocupar as mãos para não deixar a cabeça vagar longe demais. É uma estratégia imperfeita, mas é a que eu tinha. Saulo ligou 3 semanas depois da primeira consulta. A família tinha sido notificada. Contou isso com a objetividade de quem narra fatos, sem inflação dramática, que era o jeito que eu precisava receber. Não precisava que ele me dissesse que era sério, eu sabia que era sério. Precisava só dos fatos na ordem que aconteceram. Nerval havia contratado um escritório de advocacia de Goiânia, nome grande, 2 sócios, o tipo de contratação que diz mais sobre o quanto a pessoa tem a esconder do que sobre o quanto ela tem razão. Vão tentar contestar a escritura do Evaristo I, ele disse. É a peça mais forte que temos, então é a que eles vão tentar enfraquecer. E conseguem. Vão tentar alegar que houve usucapião posterior que regularizou a cadeia. Mas o imóvel ficou como área rural não edificada por décadas, o que complica o argumento. A perícia vai demorar uns 4 meses. 4 meses. Agradeci, desliguei, fiquei olhando para o telefone na minha mão por um instante. Depois fui regar a horta. A couve já estava grande o suficiente para colher.
O quiabo tinha florescido com aquela flor amarela que eu não esperava ser tão bonita e que me pegou de surpresa numa manhã de terça-feira de um jeito desproporcional à circunstância. Fiquei parada na beira do canteiro mais tempo do que era razoável, olhando para aquela flor simples num caule torto, sentindo alguma coisa que eu não soube nomear na hora, mas que agora acho que era pertencimento. A sensação de que aquele pedaço de terra já era meu de um jeito que não precisava de cartório para ser verdade. Zeferina aparecia às sextas-feiras, não por combinado. Nunca combinamos nada. Ela simplesmente aparecia, sempre com algo na cesta, sempre ficava o tempo de um café, às vezes 2, se a conversa estivesse boa. Eu aprendi a gostar dessa visita de um jeito que não estava esperando quando ela apareceu pela primeira vez com as sementes. É difícil explicar o que é ter uma pessoa que aparece de sexta-feira sem precisar de motivo especial. É uma constância pequena, mas constância pequena em tempo de instabilidade tem um valor que não é pequeno. Numa dessas cestas, ela trouxe doce de leite numa travessa de barro e ficou mais tempo que o habitual. Ficou olhando para a horta por um instante antes de falar. Minha filha me contou que a senhora entrou na justiça contra a família Carvalho. Não era pergunta. Era só a constatação de alguém que sabia que a cidade fala, que sempre fala, que a distância até aqui de modo nenhum impede o rumor de chegar. Entrei, eu disse. Ela assentiu devagar. O Nerval não é homem de perder quieto. Eu sei. Já tentou intimidar gente antes. Quando o Dário da Água Fria questionou os limites da cerca, o Nerval mandou soltar o gado no pasto do Dário 3 vezes seguidas. Dário desistiu. Eu olhei para ela. Eu não sou o Dário. Ela me olhou de volta por um segundo, com aquela expressão que eu ainda não conseguia ler completamente. Era uma mistura de coisas, avaliação e respeito, e talvez uma pontada de algo que se parecia com alívio, como se ela estivesse há muito tempo esperando que alguém nessa região dissesse exatamente essa frase. Não disse mais nada sobre o assunto. Tomamos o doce de leite e falamos de outras coisas. Nerval não mandou soltar gado. O que fez foi diferente e, de certo modo, mais revelador do tipo de homem que era. Começou a ligar para as pessoas da região. Eu soube depois, por Zeferina, por um vizinho chamado Tião Correia, que às vezes passava de bicicleta e parava para conversar na porteira, contando que eu era desequilibrada, que estava inventando uma história de arca e de documentos para extorquir a família depois da morte do irmão, que o testamento era legítimo e que eu não estava aceitando a decisão porque nunca tive caráter. Não fui até ele. Não liguei, não mandei recado.
Saulo me disse que era o esperado, que esse tipo de campanha de descrédito é padrão em casos onde a parte mais fraca tem documentos que a parte mais forte não esperava. Significa que eles estão com medo, ele disse. Pessoa que está confortável com a própria posição não precisa falar mal de ninguém. Guardei isso. Rodrigo foi o que mais sofreu com o burburinho. Não reclamou diretamente. Ele não era de reclamar diretamente. Tinha herdado de mim ou eu dele. Não sei mais distinguir de quem veio. Mas eu via. Ia à cidade buscar mantimento e voltava com aquela tensão nos ombros que ele carregava quando alguma coisa tinha acontecido e ele estava segurando. Uma vez cheguei perto e percebi que ele tinha o lábio levemente inchado. Perguntei: "Não foi nada, mãe." "Rodrigo." Ele ficou em silêncio um momento. "O filho do Nerval disse umas coisas no mercado, na frente de gente." "Que coisas?" "Coisas sobre a senhora. Que a senhora estava inventando história." "Que a família toda sabia que o meu pai tinha sido infeliz no casamento e que agora a senhora estava tentando roubar o que não era dela." Fiz silêncio. "E você?" Ele olhou para o lado. Eu respondi. Não perguntei como. Puxei ele pela nuca com a mão, do jeito que eu fazia quando era menor, e ele deixou, que já era o suficiente para me dizer como estava se sentindo por baixo da contenção. "Escuta," eu disse. "O que as pessoas falam quando estão com medo não é sobre a gente, é sobre elas." "Você entendeu?" "Entendi." "Não precisa entender agora. Fica guardado. Um dia faz sentido." Ele assentiu com aquela seriedade de 15 anos que às vezes me partia o coração de um jeito que não tinha nada de ruim. Era só o tipo de dor que a gente sente quando vê um filho crescendo rápido demais, por necessidade. Os 4 meses da perícia viraram 5, viraram 6. Saulo ligava quando tinha o que dizer e ficava quieto quando não tinha, que era o jeito certo de ser. Eu não ligava sem motivo. Aprendi cedo que advogado que está trabalhando no seu caso não precisa que você ligue toda semana para perguntar se está trabalhando no seu caso. A confiança também é uma forma de deixar o trabalho acontecer. No 7º mês, ele ligou numa terça-feira de manhã, enquanto eu estava podando a cerca viva que tinha crescido torta. A perícia saiu. Parei com o podão na mão. "E?" confirmou o caderno. Todos os lançamentos foram localizados nas movimentações bancárias da sociedade. O valor desviado é ainda maior do que o Antônio tinha calculado. A perícia encontrou operações que ele não tinha registrado no caderno, provavelmente por não ter acesso a todos os extratos. O laudo é sólido, já protocolei. Fiquei quieta por alguns segundos. E a escritura do Evaristo? O argumento de uso capião deles não se sustentou. O imóvel ficou como terra devoluta por mais de 30 anos, sem nenhum registro de posse efetiva, depois da compra original, o que invalida qualquer alegação de uso capião ordinário. O juiz aceitou a escritura como título hábil. Coloquei o podão no chão, sentei na beira do canteiro, na terra, sem me importar com o vestido. "Dolores," Saulo disse do outro lado. "Tá me ouvindo?"
Tô. Agora começa a parte mais demorada. Eles vão recorrer, mas a posição deles ficou muito ruim com o laudo. Advogado bom sabe quando o cliente está perdido, e eles têm advogado bom. O que isso significa na prática? Significa que é possível que venha uma proposta de acordo antes do recurso chegar a julgamento. Se vier, me manda para o senhor antes de responder qualquer coisa. Pode deixar, desliguei. Mateus estava sentado no degrau da varanda, me observando com aquela expressão de 11 anos que não sabe bem o que está acontecendo, mas sabe que é importante. Foi boa notícia, mãe? Olhei para ele. Para aquele rosto que tinha tanto do Antônio nos olhos e tanto de mim na teimosia do queixo. Foi, eu disse. Ele sorriu de um jeito aberto, sem reserva, aquele sorriso que as crianças têm antes de aprenderem a esconder alegria por cautela. Não sorri de volta de imediato, só fiquei olhando para ele por um segundo, gravando, depois sorri. A proposta de acordo chegou numa sexta-feira. Saulo me ligou antes de me mandar os documentos, que era o jeito que ele tinha de preparar antes de mostrar. Não porque achasse que eu não ia aguentar, mas porque respeitava que certas informações pedem um instante de antecipação antes de se tornarem concretas no papel. Aprendi a gostar disso nele. Há pessoas que jogam a notícia na sua frente como quem joga pedra, e há pessoas que entendem que a forma também é parte do conteúdo. Disse que ia até a cidade. Peguei o ônibus das 7, as mudas que eu ia trocar com Zeferina na mochila, junto com o caderno onde eu anotava o que precisava resolver, e fui olhando o cerrado passar pela janela, como já tinha feito tantas outras vezes naqueles meses. O cerrado de setembro estava diferente do de agosto. A chuva tinha voltado timidamente, aquelas primeiras chuvas de fim de seca que chegam numa tarde e param antes de escurecer, mas que são o suficiente para mudar a cor da paisagem, tirar o tom de palha queimada e começar a devolver o verde que esteve guardado o tempo todo embaixo da superfície seca. Saulo tinha o processo aberto na mesa quando cheguei. Sentei, aceitei o café que a moça nova da recepção trouxe e esperei ele começar. A proposta é de acordo extrajudicial, ele disse. Eles oferecem a regularização da escritura do terreno no seu nome, sem contestação, mais ressarcimento de 40% do valor apurado na perícia como desvio da sociedade. 40%. 40%. Fiz silêncio. Olhei para o café. O laudo apontou o desvio total enquanto, em valores atualizados, pouco acima de R$900 mil. 40% de 900 mil era 360 mil, mais a terra. Mas o que a terra valia, que Saulo tinha me explicado semanas antes que o mercado de terras naquela região tinha valorizado consideravelmente nos últimos anos e que o terreno do meu avô
Meu terreno tinha tamanho e posição que justificavam uma avaliação que me surpreendeu quando ele disse o número em voz alta. Se a gente for a julgamento, eu disse, quanto leva? Mais 1 ano, talvez 2. Eles vão recorrer em tudo que puderem. E as chances? Boas. O laudo é sólido, a escritura foi aceita, a omissão do documento de dívida no inventário está documentada. Mas boas não é certo. Nunca é certo. Eu sabia disso. Sabia antes de perguntar. Perguntei porque precisava ouvir ele dizer, não porque precisava da resposta. Tem prazo para responder? 15 dias. Dobrei as mãos em cima da mesa. Preciso pensar. Ele assentiu como se já soubesse que seria isso. Saí do escritório e não fui direto para o ponto de ônibus. Andei pela cidade por um tempo, sem destino específico, do jeito que às vezes é necessário, quando a cabeça está cheia demais para sentar quieta e o corpo pede o movimento como condição para pensar. Passei pela praça central, pelo mercadinho onde eu comprava mantimento, pela rua onde ficava o cartório do Dr. Regis, que eu olhei de relance e continuei caminhando sem parar. Parei numa padaria, pedi um copo de água. Fiquei sentada numa mesa de fora por uns 20 minutos, olhando o movimento da rua. Pensei no Antônio. Não era a primeira vez que pensava nele desde que tudo aquilo tinha começado. Pensava com frequência, mas de um jeito que tinha mudado com o tempo. No começo era um pensamento de falta, de buraco, daquele tipo de saudade que dói no lugar físico do peito, como se saudade fosse coisa com localização anatômica. Depois foi virando outra coisa, mais complexa, com mais camadas, porque eu precisava dar conta ao mesmo tempo da gratidão pelo que ele havia deixado e de uma raiva surda que eu demorei a admitir para mim mesma, de que ele tinha guardado o segredo por anos, de que sabia da fraude do Nerval e não tinha enfrentado em vida, de que me deixou para resolver sozinha o que ele não conseguiu. Fiquei um bom tempo com essa raiva antes de entender que ela era justa e que ser justa não me tornava ingrata. As duas coisas cabiam juntas. Aprendi isso na marra, que os sentimentos que parecem contraditórios quase nunca são, que é possível amar alguém e estar com raiva de alguém ao mesmo tempo, e que tentar escolher um dos dois, porque o outro parece inconveniente, é uma forma de desonestidade com você mesma, que cobra preço mais tarde. Antônio era um homem bom que teve medo. Não era a descrição que eu queria dar do meu marido, mas era verdadeira. E a verdade, aprendi, é mais gentil no longo prazo do que a versão bonita que a gente fabrica para proteger quem já foi embora. Ele deixou o que podia, fez o que conseguiu. O resto ficou comigo, que era onde tinha que ficar. Voltei para casa naquela tarde com a proposta na cabeça e fiz o que faço quando preciso pensar de verdade. Fui para a horta. Tem alguma coisa no trabalho com as mãos na terra que organiza os pensamentos de um jeito que nenhuma mesa de escritório organiza.
Não sei se é o ritmo do movimento, se é o contato com alguma coisa que é mais antiga do que qualquer problema que a gente possa ter. Se é só o fato de que quando você está carpindo um canteiro, você não consegue fazer outra coisa ao mesmo tempo e a concentração forçada acaba sendo um descanso. Rodrigo apareceu depois de um tempo, sentou no banco de tora e ficou quieto do meu lado. Depois de uns 10 minutos ele disse: "Eu ouvi o nome que você falou por telefone essa manhã. Saulo." Foi sobre o processo? Foi. Contei. Ele escutou sem interromper, com aquela atenção que ele tinha que às vezes esquecia que era um menino de 15 anos. Quando terminei, ficou um pouco em silêncio. "O que a senhora vai fazer?" "Ainda não sei." "O que você acha que devia fazer?" Ele olhou para o canteiro por um instante. "Acho que depende do que a senhora quer. Se quiser que eles paguem tudo o que devem, vai ter que esperar mais." Se quiser que isso acabe e a gente possa tocar a vida, o acordo fecha isso. "Você está cansado?" eu disse. Não era pergunta. Ele não desviou. "Estou. Mas não é você que tem que decidir por causa do meu cansaço." Fiquei olhando para ele. 15 anos. Com o lábio que tinha sarado, com a terra no joelho da calça, com aquela seriedade nos olhos que não era dureza, era o tipo de maturidade que aparece nas pessoas que tiveram que crescer com pressa e que aprenderam a não ressentir isso, porque ressentir gasta energia que é necessária em outro lugar. Naquela noite, depois que os dois dormiram, sentei na varanda com a carta do Antônio. Não precisava reler. Já sabia de cor cada frase, cada pausa, cada palavra que ele tinha escolhido. Mas segurar o papel era diferente de recitar de memória. O papel tinha o peso das mãos que o tinham escrito, tinha a textura do tempo que havia passado desde então. Tinha a realidade física de uma coisa que existiu antes de mim e que ia existir depois. Confiei que você ia encontrar. Você sempre encontra o que precisa quando não tem mais nada. Dobrei a carta com cuidado. Olhei para o cerrado escuro, que estava quieto com aquele silêncio de cerrado à noite que eu já tinha aprendido a distinguir do silêncio de outros lugares. É um silêncio vivo, cheio de sons pequenos que somados fazem um tecido sonoro que não é ausência de barulho. É uma presença diferente, mais discreta, mais honesta. Sabia o que ia fazer. Na manhã seguinte, liguei para Saulo antes das 8. "Aceito o acordo", eu disse. Houve uma pausa breve. "Tem certeza?" "Tenho, com uma condição." "Me diz." "Quero que conste no acordo que a omissão do documento de dívida no inventário foi reconhecida pelas partes. Não precisa nomear o Dr. Regis, não precisa ir para processo criminal. Mas quero que o reconhecimento esteja escrito." Silêncio de alguns segundos. "Isso eles vão resistir", ele disse. "Eu sei, mas é o que quero." Ouvi ele anotar algo do outro lado. "Vou negociar.
Me dá alguns dias. Eles resistiram, como ele tinha previsto. Foram 3 dias de negociação que eu acompanhei por ligações curtas, objetivas, sem a ansiedade que eu teria sentido meses antes. A espera tinha me ensinado uma paciência que não era resignação, era só o entendimento de que as coisas chegam quando chegam e que ficar na beira do caminho, aguardando, não as atrasa nem adianta. No 4º dia, aceitaram. O acordo foi assinado numa tarde de outubro, no cartório do município vizinho, porque eu não quis usar nenhum cartório de Itaberaí. E Saulo sugeriu o mesmo por razões diferentes das minhas, mas com o mesmo resultado. Assinei com a minha letra normal, sem cerimônia, sem o tremor que eu talvez esperasse sentir. A mão foi firme. O papel recebeu meu nome como o papel recebe qualquer assinatura, sem julgamento, sem drama, registrando. Do lado de fora do cartório, Saulo me deu a mão e disse que tinha sido um processo incomum. Incomum por quê? Eu perguntei. Porque normalmente, quando a parte mais fraca tem documentos desse peso, a parte mais forte tenta comprar silêncio antes de chegar no cartório. Eles não tentaram. Tentaram, eu disse, só não tentaram com dinheiro. Ele entendeu sem que eu precisasse explicar. As mudanças que vieram depois não chegaram de uma vez. As terras foram registradas no meu nome ao longo das semanas seguintes, num processo burocrático que Saulo conduziu com aquela paciência de quem faz isso há anos e sabe que a burocracia tem ritmo próprio, que não adianta tentar apressar. O dinheiro do acordo chegou em parcelas, que eu guardei em partes iguais. Uma parte para reformar a casa, uma parte para uma reserva que eu nunca mais queria não ter, uma parte para garantir que Rodrigo e Mateus pudessem estudar sem que o estudo dependesse de favor. A reforma da casa eu fiz devagar, de propósito, não porque faltava dinheiro para fazer de uma vez, mas porque queria entender cada parte do que estava reconstruindo antes de reconstruir. Sabia agora que aquela casa tinha sido do meu avô, que tinha guardado o que ele guardou, que tinha esperado décadas no abandono até que eu chegasse. Não queria reformar com pressa. Queria reformar com respeito. O telhado primeiro, depois o assoalho. E ali, onde estivera o vão escondido, mandei colocar uma tábua nova de peroba, igual às outras, sem marcar, sem sinalizar. Não precisava de marca. Eu sabia onde era. A varanda foi a última coisa. Rodrigo ajudou a construir o guarda-corpo novo, e nessa tarde trabalhamos juntos em silêncio por horas. O tipo de silêncio que acontece quando 2 pessoas não precisam de conversa para estar juntas.
que é um dos silêncios mais raros e mais valiosos que existem. No final da tarde, quando o último parafuso estava apertado, ele se levantou, olhou a varanda nova e disse: "Ficou boa." "Ficou", eu concordei. Mateus saiu pela porta e correu para o quintal, como fazia toda tarde, na direção da goiabeira que tínhamos plantado no segundo mês e que já estava com mais de 1 metro. Ficou parado embaixo dela por um instante, olhando para as folhas como se estivesse inspecionando algo importante. "Mãe!" gritou. "Tem uma goiaba!" Eu e Rodrigo fomos ver. Era uma goiaba pequena, verde ainda, miúda, escondida entre as folhas numa posição que você só descobria se soubesse procurar. Mateus apontava com o dedo indicador com a seriedade de quem fez uma descoberta arqueológica. Fiquei olhando para aquela goiaba pequena e verde por mais tempo do que era necessário. Pensei no nome gravado na arca, no envelope com meu nome escrito por uma mão que eu nunca mais ia poder apertar, nas sementes que Zeferina trouxe na cesta bordada e que tinham virado horta, que tinha virado comida, que tinha virado alguma coisa que se parecia cada vez mais com vida de fato, não só sobrevivência. Pensei na tarde do cartório, na cadeira dura, no vestido preto, nos risos abafados. E senti que aquela tarde estava muito longe agora. Não apagada, não esquecida, mas distante da forma que as coisas ficam distantes quando a gente construiu o suficiente de novo para ter perspectiva. Eles tinham me deixado com o que ninguém queria. Não sabiam, ao fazer isso, que me estavam entregando o chão onde minha família tinha raiz. Não sabiam que embaixo daquele assoalho podre havia um nome gravado que era meu por sangue. Não sabiam. E isso era o detalhe que eu mais demorei a processar, o que mais trabalho me deu para entender sem amargura. Que o desprezo deles tinha a forma exata do que eu precisava. A humilhação tinha me mandado para o único lugar onde a resposta estava esperando. Não é uma conclusão bonita que eu tirei num relance de iluminação. É uma coisa que fui entendendo aos poucos, semana a semana, enquanto carpinava e regava e consertava e esperava. A vida não explica enquanto acontece. Explica depois, quando você já atravessou o suficiente para ter de onde olhar. Zeferina apareceu na sexta seguinte como sempre, com a cesta coberta pelo pano bordado. Trouxe rapadura e um pé de manjericão enraizado num copinho de plástico. Tomamos café na varanda nova. Ela olhou ao redor sem pressa, como quem está avaliando alguma coisa que levou tempo para tomar forma. "Tá diferente", ela disse. "Tá", eu concordei. Ela tomou um gole de café, olhou para o quintal onde o manjericão ia encontrar lugar e ficou quieta do jeito que só as pessoas mais velhas ficam quietas. Não por falta de coisa a dizer, mas por entender que às vezes o silêncio é a única fala que está à altura do momento. Depois disse, quase para si mesma: "Seu avô era bom homem."
Eu o conheci quando era criança. Ele plantava aqui. Eu a olhei. Ela não tinha me dito isso antes. Talvez não fosse a hora antes. Talvez agora fosse. Como era ele? Eu perguntei. Ela pensou um instante. Quieto, ela disse. Trabalhava muito e falava pouco. Do tipo que a gente percebe mais a falta depois que vai embora. Fiquei com isso. Quieto. Trabalhava muito e falava pouco. Olhei para as minhas mãos em volta do copo de café, mãos que tinham enxada, que tinham foice, que tinham assinado documento, que tinham aberto uma arca no chão da cozinha numa madrugada de cerrado. Mãos que tinham aprendido coisas que não sabiam que precisavam aprender. Às vezes, a herança não vem no papel, vem no jeito de estar no mundo, no tipo de silêncio que a pessoa escolhe. Na forma como planta, como guarda, como confia, que quem vem depois vai encontrar o que precisa quando não tiver mais nada. Eu tinha encontrado. E agora era minha vez de plantar.